Boa noite. Tudo bem com vocês? Temos mais alguma visita aqui? Alguém que veio ontem e está nos visitando de novo hoje? Tem? Tem a senhora ali? Deus abençoe. Sejam todas bem-vindas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e vocês estão no lugar certo. Essa é a casa de Deus, portanto é nossa também. Tá bom? E como eu falei ontem, se vocês gostarem, venham amanhã. Se não gostarem, venham do mesmo jeito. Tá bom? Como eu disse, remédio tem um sabor ruim, mas é bom, né, irmão? A gente toma um remédio não é porque ele é gostoso, é porque é necessário. E os sermãos, na verdade, ele é um bálsamo para nossas vidas. Amados, hoje nós vamos falar de um tema. Ontem nós falamos sobre fortalecidos na morte, né? Nós falamos sobre Lázaro e falamos também sobre algum tipo de morte, tipo a morte espiritual. E hoje nós vamos falar, na verdade, durante toda essa semana nós vamos tocar em assuntos relacionados à família. Semana de oração da família. E a família ela tem sido um alvo de investida de Satanás. E não é coisa da agora, é de muito tempo. Veja que depois que ele foi expulso para a terra, ele começou a investir na maior instituição que Deus fez, foi a família, né? A maior e melhor. E ele, em alguns casos, ele tem obtido êxito. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também e durante toda a semana. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Amém? Eu também quero convidar você nesse momento a se conectar com o céu, se conectar com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que alguma dessas passagens aqui, dessa mensagem de hoje, vai falar com você. Mas isso só depende de você, viu? Não depende de mim, não. Se você veio realmente aqui para se preencher da palavra de Deus, fique atento. Ignore os lados, ignore o que acontece. Se caiu uma Bíblia, não tem problema, pega, mas não tira o foco da mensagem, não. É difícil a gente prestar atenção no sermão aí todo. Às vezes a gente está orando e no meio da oração a nossa mente fica variando, né? E o que faz isso, quando acontece isso, a gente volta. Mas no caso do sermão aqui, é bom que você preste atenção, porque não tem como o pregador voltar, né? Se fosse num filme, a gente lá e voltava. Agora não tem, né? Então é bom ficar ligado, tá bom? Abriram suas Bíblias? Gênesis 2:16, e agora eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia que o Senhor nos presenteou. Obrigado, Pai, porque os teus filhos aqui estão para mais uma vez se preencherem da tua palavra. Eis-me aqui, Senhor Deus, para atender o teu chamado de vir aqui até essa localidade para ministrar a tua palavra. O Senhor sabe, Pai, que eu sou tão pecador quanto cada um dos que aqui estão. Mas é que nesse momento o Senhor está me confiando a tua palavra para ser compartilhada com os nossos irmãos. E por isso, Pai, nós suplicamos por tua presença na pessoa do teu Santo Espírito. Por favor, esvazie o nosso eu e nos preenche de ti, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa encontrar morada em nossos corações. Que possamos verdadeiramente te honrar em verdade e em espírito. Que possamos, Senhor Deus, te convidar a ser o Senhor de nossas vidas. Por favor, se faz presente em nosso meio. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem de hoje é fortalecidos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Gênesis 2, muito conhecido, 16 ao 17, diz o seguinte. 2, 16 até o 17. Só os dois versículos por enquanto. Nós iremos ler mais. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, aqui diz fortalecidos na palavra.
Hoje nós vivemos dias difíceis, sabia? Dias contraditórios. Dia que existe uma grande inversão de valores. Ainda hoje eu estava acessando as redes sociais e eu vi algo que eu fiquei triste. E talvez a gente se limite a algumas palavras no púlpito para não ser visto como homofóbico, não é? Só que eu tenho um defeito, é qualidade. Eu não tenho negócio de esconder pecado, não. Tanto é que está sendo filmado para colocar no canal. Certa vez um pregador foi pregar em uma igreja e o diretor, o ancião da igreja, chamou e disse: você fala demais, você chama o pecado demais pelo nome. Cuidado para não espantar as visitas. Fale mais moderado. Não vá tão forte assim não, que as visitas podem não vir mais. Ele disse: o senhor acha justo eu apresentar aqui um veneno e tirar a embalagem do veneno e colocar a embalagem de um remédio? Sendo que dentro é veneno? Não, aí vai matar o povo. Pois é, a mensagem é assim. Ela tem que ser apresentada, o seu conteúdo, a sua essência, do jeito que está no rótulo. Não pode ser tirado. E como eu estava dizendo, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas questionam as verdades fundamentais para a família. As pessoas estão destruindo a sexualidade, o casamento, o descanso sabático. Tudo que Deus deixou bem organizado e ordenado está sendo jogado por terra. Mas nós entendemos que isso aí é projeto de Satanás. Só que algumas pessoas, se ouviram falar, vai dizer: isso aí é um crente fanático. Eu faço isso porque eu quero, eu sou livre. Justamente, você é livre. Você é livre para escolher fazer o que quer. É uma pena que você não é livre para escolher as consequências. As consequências vêm. Se nós formos lá para Apocalipse 12, 7, que é bem conhecido, você vai entender por que a palavra de Deus está sendo jogada por terra e por que está tudo contraditório. É só para refrescar a memória, a gente vai ler aqui, tá bom? Você vai entender rapidinho. 12, 7, é muito conhecida essa passagem, mas eu faço questão de ler com vocês. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Não é isso? No entanto, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra. Para onde? Para a terra. E com ele, seus anjos. Você está entendendo agora por que as coisas estão conturbadas? Está tudo contraditório? Como eu estava dizendo, eu estava vendo nas redes sociais. Antigamente você via, na verdade o ser humano ele é livre para ter suas escolhas, fazer o que ele quer. Quando a gente via pessoas do mesmo sexo se aproximar um do outro, a gente ficava meio assim, achando uma coisa diferente. Hoje não, você acessa as redes sociais e é comerciais as pessoas se beijando, como se fosse algo normal. Eu costumo dizer que Sodoma e Gomorra hoje seria fichinha. Sabe por quê? Porque Sodoma e Gomorra não teve a luz que nós temos hoje. Não teve. Talvez pode ter alguém aqui que tem parentes, obviamente, que tem esse lado, que gosta disso. Mas olha, eu não estou criticando a pessoa, eu estou criticando o pecado. Todos nós somos pecadores. Talvez a pessoa será julgada pelo pecado que está sendo exposto, mas você se engana achando que o nosso não será julgado pelo que está camuflado. Vai ser sim. Deus conhece os nossos corações. Então todos nós temos que prestar conta diante de Deus. Tanto a pessoa que comete o pecado expostamente, como aquele que está só no pensamento. Tudo é a mesma coisa para Deus. Mas não é por isso que a gente vai bater palma para o pecado. A gente acolhe o pecador, mas abomina o pecado. Porque essa é a determinação de Deus. Essa é a vontade de Deus. E aquilo me entristece porque eu percebo cada vez mais que a pessoa nem sabe, mas está se deixando ser instrumento de Satanás. Quem foi expulso para a terra? Do céu para a terra? Satanás e quem? Seus anjos. E é justamente o que ele está fazendo, falado para você e para muitas pessoas. Isso pode. É você e pronto. Viva hoje, amanhã é tarde, morreu, acabou. Ele quer colocar na mente das pessoas que o fim é a morte. E na verdade a morte é só uma pausa na história. É uma pausa na história. Para você receber o galardão ou a sentença. Ele não quer que as pessoas descubram isso. E começou lá no Éden. Começou lá enganando a mulher. Veja ali a partir do 3,
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a Eva foi e comeu porque o fruto era bonito? Não. Porque teve uma condição, ou melhor, tinha uma recompensa a se comer. Seus olhos se abririam e ela poderia ser como Deus. Eu preguei até sobre isso, relatei até esse fato lá em Mauro Rodrigues, sábado. Eu preguei sobre inveja. O que fez Eva comer isso aqui não foi o sabor do fruto, a beleza do fruto. Foi o que esse fruto poderia lhe proporcionar. E assim está sendo muitas pessoas enganadas. Por conta de momentos de prazeres. Por conta de momentos felizes, entre aspas. Ignoram a palavra de Deus. Ignoram a ordem de Deus. Amados, a nossa base está sendo destruída, que é a família. Sobre qual base a nossa família está construída? Sobre a palavra de Deus ou a palavra do mundo? Que valores estamos ensinando aos nossos filhos? O que tem sido o nosso guia? Você tem a palavra de Deus como guia? Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada é o nosso guia, e é. Tudo tem um manual. Esse microfone aqui tem um manual. Quando não aprendem a puxar a frequência dele, não sabem, vão lá e procuram no manual e o manual vai orientar, não é assim, Rodrigo? Tudo na vida tem um manual para que funcione bem. Com nós não é diferente, nós temos um manual. E o manual do ser humano é isso aqui, é a Bíblia. É o manual do Criador. É isso aqui que nos orienta. É a palavra do Senhor. E quando ele diz não pode, não pode, porque vai acarretar consequências. E Eva desobedeceu e nós somos agora agraciados, entre aspas, com a sentença do pecado. E Satanás vem fazendo a mesma artimanha desde o começo e vai ser assim até o fim. O que tem sido o nosso guia, na verdade? Nós temos a palavra de Deus verdadeiramente como nosso guia? Assim como Deus ordenou aos nossos primeiros pais, essa ordem se estende hoje para nós. Adão e Eva já conheciam o bem, a vida eterna já lhe estavam garantida. Porém, sob uma condição: se tão somente se mantivessem fiéis à palavra de Deus, à ordem de Deus. Satanás os levou a duvidar da palavra de Deus. Eles se deixaram enganar pela lábia de Satanás. Acharam que duvidar de Deus, das suas orientações, não seria tão grave. Muitas vezes a gente fica pensando: Deus, Ele é amor. Ele não vai me punir por causa disso, porque Ele sabe que a carne é fraca. Ele sabe que eu estou lutando contra esse pecado e Ele vai me perdoar. E tem pessoas que já cometem o pecado sabendo que é pecado. Na verdade, nós não somos mais inocentes, nós sabemos. Aquela criancinha pequena ali, daqui a pouco ela já sabe o que é errado, e por isso ela não peca. Ou seja, ela não põe a mão no fogo porque queima. Se a mãe falar isso é veneno, ela sabe, ó, isso é veneno, mata, se mata, eu não quero morrer, então ela não come. Então, por que nós adultos erramos tanto? É porque nós queremos prazeres momentâneos, nós queremos viver o agora. Eu estou falando nós, é porque eu não quero dizer você, ou eu só, porque todos nós somos pecadores. Satanás tem colocado na mente das pessoas de que o importante é viver o agora. Em Tiago 4, 7 diz claramente: sujeitai-vos a Deus, resisti a Satanás e ele fugirá de vós. Antigamente, quando eu era pequeno, eu achava que Satanás era um monstro. Eu achava que Satanás tinha chifres, dentões, espeto, e saía sangue da sua boca. Eu já sonhei com esse bicho e tinha o maior medo. Não é não, isso aí é uma máscara de fantasia. Não é não, ele é bonito, ele é atrativo. Ele pode estar manifesto numa piriguetezinha toda bonitinha, recalchutada, que acaba com o teu casamento. Ela não sabe, mas está sendo instrumento do cão. Pode ser ao contrário, um homem, barriguinha de tanque, tipo assim, a de Gil da Barraca, sabe? Um tanquinho definido, só que aqui já acabou o tanque, agora só tem a barragem, né? Acabou o tanque, já foi embora há muito tempo. Ou seja, hoje nós temos nos deixado, nós somos seduzidos com facilidade. A ostentação. O inimigo, ele continua sendo inimigo, só que ele usa outros meios. A filosofia dele hoje é diferente. Ele só vai naquilo que você permite.
E então é isso que a gente tem que ficar atento. Sujeitar a Deus é ignorar tudo aquilo que a gente... Poxa, peraí, se não é meu, o que é que eu quero desejando? Se não é meu, o que é que eu quero pegando? Você está entendendo? Então é desse jeito que ele tem seduzido. Não, você pode. Veja que nós seguimos para onde olhamos. Então se você está olhando demais para algo que vai te fazer pecar, muda os teus olhos. Isso é resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Muda os teus olhos. Tu está no celular, está passando lá, está vendo coisas interessantes, mas de repente vem coisa que é interessante demais. Não compete você ficar olhando. Passa para lá. O celular ele é tão incrível. Por que eu falo tanto celular? Porque hoje é a ferramenta que mais faz você pecar. Se você não tiver com o joelho no chão e Cristo no coração, você peca toda hora através do celular. Porque você nem precisa ver, basta você pensar. Eu acho que eles estão lendo até o pensamento da gente. Você pensa em alguma coisa, quando você abre lá, já está lá. É desse jeito. Você fala bola aqui, você não aparece bola. É incrível. Aí quando passa alguma belezura lá, você está entendendo o que eu estou falando? Aí você olhou, demorou um segundinho lá olhando, daqui a pouco aparecem várias belezuras. Né? E aí você vai ficando fixado naquilo. Ó, você pecando. É só questão de oportunidade que você peca. Você esquece do seu compromisso para com Deus e para com a sua companheira ou companheiro. A estratégia do inimigo. Hoje ele tem usado o materialismo, evolucionismo e o ateísmo. O inimigo de nossos primeiros pais não poderia enganar o casal com algumas filosofias que usava no passado. Ou melhor, que usa hoje. Os tempos passaram, o inimigo é o mesmo, porém os meios são outros. Ele hoje tenta destruir a nossa base, a sustentabilidade, a família, por meios totalmente diferentes. Ele tenta destruir a mais perfeita criação de Deus. Eu estava conversando com o irmão Roque ainda há pouco. Ele falou que a gente não precisa de tanto para viver. E às vezes fica se matando para querer. Mas isso assim, ele estava falando. Mas eu não sei se ele está vivendo o que está falando não, viu, irmão Roque? Às vezes a gente fala que não precisa de tanto para viver, mas não para, trabalhando de dia à noite com aquela ânsia como se fosse morrer daqui a pouco, ou melhor, como se fosse viver 100 anos. Eu costumo dizer mesmo que a gente não precisa de tanto para viver. Isso não quer dizer que você deve ser uma pessoa sedentária, acomodada, preguiçosa. Você tem que ter objetivos. Mas para que são os seus objetivos? Para que são o seu ganho? Qual é o objetivo em ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa? Você quer glorificar quem? Exaltar quem? Você quer ser um defunto bonito? Um defunto rico? Então não adianta. Mas é o que vai acontecer. Misericórdia? Pois é o que vai acontecer, minha irmã. Quando a gente se preocupa demais com ostentar e ter, uma coisa é garantida, vai ser um defunto lindo. Vai ter o melhor caixão, o melhor terno, o melhor velório. Mas não adianta nada. Você pode ter o que você quer, desde que você trabalhe para isso. Mas não esqueça o principal. O principal é viver na presença de Deus. É entender que tudo aqui é transitório. Só que Satanás tem usado o materialismo para nos afastar de Deus. O inimigo, ele enganou os nossos primeiros pais com a possibilidade de ser como Deus. Hoje nós queremos ser como deuses daqui na terra. Os adorados. Os tempos passaram, como eu falei, mas as artimanhas do inimigo, eles continuam com o seu objetivo, é destruir a família. O objetivo do materialismo, por exemplo, é fazer com que as pessoas tentem encontrar prazeres em coisas. Infelizmente, muitos vivem só em função de coisas. De ter e ter. Infelizmente. E por conta disso, muitos vivem frustrados, alguns porque não conseguem, trabalham e não conseguem, aí se frustram. E alguns porque conseguiram bastante e agora se frustram porque tem medo de perder e porque não confiam mais nas pessoas. Olha o que é que o materialismo está fazendo com as pessoas. Quem mais tem, menos amigo tem. Amigo, conhecido tem um monte. Mas aquele para você dizer assim, eu confio, você fica com a interrogação do seu tamanho. Será mesmo que é porque é meu amigo ou é porque pelo que eu posso oferecê-lo? Infelizmente, nós estamos vivendo assim. O materialismo tem se colocado à frente de Deus em nossas vidas.
e na vida de muitas pessoas. E por conta disso, como eu falei, muitas pessoas vivem frustrados, depressivos. Se deprimem por ter de mais, outros por ter de menos. O desejo do consumo do materialista é como uma avalanche, ele nunca diminui, ele sempre aumenta. Ele sempre quer mais. Ele sempre pensa em ter. Eu vejo hoje que os casamentos estão, não todos, mas uma boa parte, o individualismo. Tudo bem que a esposa trabalha e ela tem as economias dela, o esposo também, e tem uma concordância nas coisas, nas despesas. Normal isso aí, perfeitamente normal. Mas eu soube de um casal que viajou, o camarada era tão mesquinho, tão desgraçado, o cara ganhava bem, tinha boa condição, mas se ele comprasse uma pizza, tinha que dividir o valor certinho da pizza com a esposa. Se fosse entrar num parque, tinha que pagar, cada um pagar seu ingresso. Gente, isso não é vida. Nós entendemos, eu não sou machista, mas nós entendemos que o marido... Já casou, Cláudio? Pois é, se tu não pode, não casa agora, mas se prepara, meu irmão. Mas para tu chegar aí na lanchonete do irmão Val lá e pedir 2 coxinhas, falar tu paga a tua, eu pago a minha, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso não, porque não vai ter mulher mais infeliz do que a sua se você fizer isso. Eu sei que você não vai fazer isso. Não pode. Você tem que trabalhar, pedir a Deus para Ele lhe abençoar, para você compartilhar com a sua esposa aquilo que você conseguiu. Não pense que você vai casar para ser feliz, não. Você tem que ser feliz para casar e compartilhar a felicidade com ela. Engana-se quem acha que vai casar para ser feliz. Um infeliz se torna 2 infelizes. Você tem que pensar assim, eu sou feliz, nós somos felizes e vamos nos unir em matrimônio para compartilharmos a nossa felicidade. Agora se vive entre igual cão e gato, brigando, se desentendendo hoje e amanhã, ai meu velho, ou muda ou pega o beco. Pode ter certeza, não dá certo. Então hoje o inimigo tem feito isso, o individualismo entre casais, entre família. É o tal do materialismo que está tomando conta da família. Amados, o evolucionismo e o ateísmo é bem parecido. O evolucionismo e o ateísmo, eles em parte são bem parecidos, porque ambos levam as pessoas a ignorar o Deus Criador, né? Para essa classe de gente, crer em Deus é algo fantasioso. É algo de crente. É algo conto de fada. Eles creem na evolução através de uma explosão ou evolução de células. E assim eles tentam inculcar na nossa mente que Deus jamais existiu. Ou alguns até acham que Deus existe, mas não se envolve na vida do ser humano. Que você está ao lé. E por isso muitas pessoas acreditam nisso. Eu conheço casais de cristãos que criavam seus filhos dentro da igreja com todo o carinho, mas deixavam assistir muitos programas nas redes sociais, no YouTube, de pessoas ateus, né? E não é que os meninos ficaram ateus também, não foram mais para a igreja? Deixaram de servir a Deus? Porque começaram a ouvir tudo aquilo ali e o camarada provando que Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha guerra, não tinha fome, não somos filhos de Deus. É conversa, isso é sugesta. Quem escreveu a Bíblia foi o homem. Você está entendendo? Foi homem sim, Jeg não sabe escrever, foi o homem. Mas foi homens inspirados por Deus. Mas o inimigo quer fazer de tudo para você não acreditar que Deus existe. Porque ele tentou destruir Deus lá no céu, ele não conseguiu, foi expulso para a terra. Aí agora a investida dele é contra a criação de Deus, que somos nós. E ele não vai se apresentar para mim, para você com dentões, como eu falei. Ele vai se apresentar dessa forma, fazendo você crer que você é o seu Deus. Amigo sonoplasta, tamo junto, viu? Ele vai querer fazer você entender que você, a força do seu braço, é a força do seu braço que vai lhe dar o que você precisa. É a sua capacidade de estudar, é o seu diploma que vai lhe dar o que você precisa. Ele vai querer botar na sua mente que o que importa é você ter coisas, viver em função de coisas. E quanto mais você se capacita, se gradua, você menos pensa em Deus e menos tempo dedica para Deus. Eu tenho visto casos de pessoas adventistas criaram os filhos na igreja, educaram, mas na hora de prestar um concurso para fazer faculdade, já sabe que vai trabalhar num órgão que não vai permitir guardar o sábado. E aí? Enxugou gelo o tempo todo, foi? Irmão Roque tem 3 filhos. Ele não pode garantir que eles permaneçam no caminho do Senhor. Mas ele tem que, pelo menos, enquanto puder, orientar. Você vai se formar em quê? Isso. Você vai poder escolher o dia de
de sábado para guardar? Não, então você já está começando errado. Você está entendendo? Porque se você capacita o seu filho para o mundo, mas ele vai se capacitar para o mundo negligenciando a palavra de Deus? Quem é o errado nessa história? É só o seu filho? É você também. Então nós precisamos entender isso. Às vezes nós negligenciamos o nosso compromisso com Deus em casa, por conta do materialismo, por conta do ter coisas. Estamos colocando coisas e o poder aquisitivo à frente de Deus. Eu até comentei ontem. Mas para aí, quer dizer que só tem que ter um trabalho para guardar o sábado? Você não guarda o sábado? Você não é crente? Você não tomou a decisão que sabe que o sábado é o memorial da criação? Você não sabe que o que define a sua fidelidade a Deus é um conjunto de coisas e entre elas é a observância dos mandamentos e entre elas está o sábado? Então por que você vai capacitar o seu filho para se profissionalizar e ter que transgredir esse mandamento? Fique sabendo que essa culpa vai cair sobre os seus ombros. É preciso ter coerência e sabedoria para que você não esteja fortalecendo, alimentando os sonhos do seu filho, para lá na frente ele se afastar dos caminhos do Senhor. Por conta do materialismo, por conta do querer ser. Meu filho é doutor, minha filha é doutora, prestou faculdade em tal lugar, é muito famosa. Lá no céu essa graduação não vai valer nada. O gari que vai à rua vai estar no mesmo lugar de honra que o seu filho capacitado. Por isso, o que importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Assim diz Eclesiastes. Amados, o evolucionismo, como eu disse, e o ateísmo, eles andam de mãos dadas. Eu tenho até a história de um homem, um senhor que se chamava Irã. Ele morava ali em Capim Grosso, ele era de Salvador, e ele era conhecido como o piloto de avião. De fato, ele foi piloto e já era aposentado. Esse homem era um ateu de carteirinha. Um dia eu estava fazendo a barba, não fazendo não, já veio feita, né? Eu estava tirando a barba. E aí, ele estava lá falando e xingando Deus, mandando Deus um rolo. E eu enchi os bofes assim. Eu não era crente, mas eu me considerava um cristão. E eu fiquei muito bravo. Eu disse um monte de coisa para ele. Eu disse, você é um idiota. Você nasceu de um oco de pau, foi seu jumento. Eu disse um monte de coisa para ele. Como é que você fala tanta coisa de Deus assim? Ele me prova que Deus existe. Ele disse, olha eu aqui. Eu estou aqui. Quem te garante? Tu viu tu se criando? Eu preciso crer. Fé não se explica. E foi indo. Eu fiquei com ranço desse camarada que eu não aguentava ver ele. E passados um tempo ele se envolveu com uma moça de uma igreja e começou a ir, né? Por interesse na moça. Mas lá o Espírito Santo tocou no coração dele. E ele começou mais ou menos aceitando. E no Caleb que eu fiz em 2019, lá no São Luís, 2020. Foi 2020. Ele foi uma noite, foi outra, e foi todas as noites. E não teve uma das noites que ele foi posteriormente que não saía chorando. E ele disse para mim, eu tive verdadeiramente um encontro com Deus. Eu não acreditava que Deus existe, mas hoje eu acredito. Eu já estava acreditando, Gil, depois que eu comecei a frequentar. Mas diante do que eu venho vendo, e vendo o que está acontecendo, eu tenho certeza que Deus existe. Eu digo, Irã, toma a tua decisão, se batiza. Ele disse, mas rapaz, a mulher é de outra igreja. Eu digo, não tem nada não, você traz ela depois. Você está conhecendo a verdade, então não viva na mentira. Eu vou tentar fazer o caminho para ver se ela vem comigo. Mas não deu tempo, Irã infartou e morreu. Mas eu louvo a Deus, que eu tenho certeza que Irã entregou a vida dele ao Senhor. Depois de uma vida de pecado, de blasfêmia contra Deus, Irã entendeu que Deus é o Supremo e que Ele existe sim. Amados, o que o inimigo tem feito, ele tem conseguido vitória. E todos esses meios são astúcia de Satanás para levar o ser humano a desacreditar na existência de Deus. Há muitos que se dizem cristãos, no entanto, já estão enredados no laço do capeta. Questionam os dias da criação, afirmando eles que o dia da criação não é um dia de 24 horas, que é coisa de milhares de anos.
Eu não vou dizer qual é a igreja, mas tem alguns amigos de uma determinada igreja que não crê na Bíblia como regra de fé. Crê em partes da Bíblia, seleciona, tipo eu no passado, isso aqui eu acredito, isso aqui não, e na tradição da igreja. Mas tudo isso só para defender e justificar a sua doutrina. Se você não crê numa parte da Bíblia, pode ignorar toda. Porque Deus não é homem para que minta, Ele não tem meia verdade, é tudo verdade o que Deus fala. O que pode acontecer é uma má compreensão sua, como eu tinha no passado. Mas Deus não mente, tudo aqui é verdadeiro. E o que tem de errado, às vezes, é a má interpretação. Ou pessoas querendo justificar sua doutrina. Aí diz que você está errado, que você serve uma seita. Falta de conhecimento torna a pessoa cada vez mais ignorante. E o ignorante ele só fica feliz quando racha um rebanho com ele. E, infelizmente nós estamos vivendo assim. Mas foi assim desde o início. Em Mateus 15, 7 a 9 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Satanás ele está envolvido hoje dentro da igreja. Aí um dia a pessoa me falou assim: para que tanta igreja? Aí o outro disse: era melhor ter tanta igreja do que ter tantos bares. Você sabia o que eu vou dizer aqui? Ó? Você sabia que para Deus podia ter 1000 bares e 1000 igrejas, se for apostatada, vai tudo para o inferno? Tanto faz você quer estar tomando cachaça como está seguindo a mentira, pegando a verdade e fazendo dela mentira. Vai para o quinto dos infernos. Se é para o inferno tem quinto, né? Você não quer isso. Vai! Conhece a verdade e vive a mentira, é mentiroso. É a mesma coisa de estar no bar tomando pinga, ou fumando maconha, ou se prostituindo. É do mesmo jeito. Imagina uma pessoa que você dá um estudo bíblico, ela conhece a verdade, toda a verdade, mas ela vai para aquela outra igreja porque ela se identificou com a outra. Isso é jogar a palavra de Deus por terra. Isso é você dizer: eu sou meu Deus, eu acredito em mim. Eu posso ter vários relacionamentos. Eu falei aqui, o inimigo está destruindo a sexualidade das pessoas, a paternidade. Tudo, a família está sendo destruída. Houve um caso em uma determinada cidade, eu não vou nem dizer a cidade para você não tentar adivinhar o caso, que uma pessoa aceitou um convite do demônio que hoje está demais. Eu sei que você não vai nem saber o que é isso aí, um sabe, trisal. Já ouviram falar de trisal? Não vou explicar, não pode, o lugar não permite. Não permite, o lugar não permite. E um amigo, uma pessoa, né, aceitou isso, já tem muito tempo isso. Um tal de swing, né, um relacionamento a 3, coisa do demônio. Aí o homem, né, o homem que não tem Deus no coração, ele se sente o máximo. Com uma já é bom, imagina mais uma. Aí ele aceita. O que não tem Deus, porque o que tem Deus sabe que isso é coisa do cão. Aí esse camarada aceitou. E foi repetindo a dose, estava bom demais. Se sentindo um garanhão. Não deu outra, a mulher gostou da parceira e largou ele. Você está entendendo? Aí uma família destruída, filhos frustrados. Isso é astúcia de Satanás, que tem colocado na mente das pessoas dizer que isso é normal. Isso não é normal. Me chame de homofóbico, preconceituoso, quem quiser. É coisa do demônio. Isso é inadmissível. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós nascemos para honrar a Deus. Nós nascemos para refletir o caráter de Deus, a imagem e semelhança de Deus para o mundo. Nós não podemos nos assemelhar com o mundo. Tudo aqui vai passar. Tudo que está aqui vai ser queimado. Nós não podemos servir de lenha para essa fogueira. Nós temos que estar na glória com o Senhor quando isso aqui for queimado. Mas para que isso aconteça, você tem que dizer não para o mundo, para os atrativos do mundo, jovens. Para o sexo fácil, sem compromisso. O inimigo, eu tenho dito, ele não tem chifres. Pode ser uma moça sem compromisso que vai se aproximar de você e dizer: tem nada não. Ninguém vai saber não. Presta atenção aqui, crente. Você só é crente
Se você viver diariamente sentindo-se na presença de Deus, literalmente, da mesma forma que os anjos de Satanás estão aqui na terra tentando, se disfarçando de várias coisas para destruir a família, os anjos do Senhor estão ao nosso lado. Aquele que você convidar é quem vai te proteger. Ou melhor, se você convidar o Espírito Santo a estar com você, você estará blindado. Mas se porventura você negligencia a sua vida espiritual e você não convida o Espírito Santo a se fazer presente na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus projetos, se você não convida, você deixa uma brecha para o inimigo entrar, porque ele é intruso, ele não precisa de convite. Ele vai sem convite. Pode ter certeza, estamos em guerra. Quer ficar forte? Preencha-se do Espírito Santo. É a única maneira que você vai resistir às tentações de Satanás. E essa fase de adolescência, de jovens, é perigoso. Porque muitas mocinhas vão se apresentar para vocês e você vai dizer, não tem como, aquele pregador, não tem como uma coisinha linda dessa ser coisa do cão, não. E que um pitelzinho desse? Nada. Ela não sabe. Mas se ela não tem uma vida no altar, se ela não tem uma vida na presença de Deus, ela se torna instrumento do inimigo sem saber, Cláudio, para destruir a vida de muitas pessoas. Nós precisamos alicerçar a nossa família na rocha que é Cristo. A base da nossa família é convidar Deus para ser o centro da nossa família. Você precisa refletir o caráter de Cristo no seu meio familiar. Se você não é percebido dentro da sua família como alguém novo, como uma nova criatura em Cristo Jesus, reveja o seu cristianismo. Você não precisa fingir. Provérbios 4,18 diz que os caminhos dos justos são como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Não força a barra, não. Apenas ora, jejuma. Busca a presença de Deus. E as coisas vão acontecendo aos poucos. Ah, mas ninguém fala. Ninguém fala que eu sou um verdadeiro cristão. Ninguém me elogia. Não se preocupe. O Senhor Jesus está vendo. Está sendo tudo anotado. Você pensa que é fácil sair, fechar o comércio, 6h30, correr em casa, tomar banho, comer um pão, correndo, tomar um banho e vir para aqui, sozinho. Sozinho não, com os anjos, para vir aqui pregar, de graça. Você pensa que é fácil? Eu não quero status, não. Se eu quisesse status, eu ia ser blogueiro. É blogueiro, né? Esse povo que faz esses negócios na rede social. Eu não quero, não. O que eu quero é compartilhar o Cristo que eu conheci e que eu conheço com aquelas pessoas que ainda não conhecem. Não existe maior satisfação de você saber que você tem participação na salvação de uma filha de Deus. De você dizer que você participou um pouco em apresentar o Espírito Santo para essa pessoa. Então vale a pena esse esforço durante a semana toda. Se eu chegar a faltar, a descer o pó, fazendo o trabalho do Senhor, glória a Deus por isso. Eu creio que estarei selado em Cristo e para mim isso basta. Falo de todo o coração. Agora, quando eu olho para o ser humano, aqueles que ironizam o que eu faço, ironizam a minha fé, quero que eu crie um ranço do ser humano e dá vontade de pregar para jegue, para cavalo. Mas eu disse ontem e vou repetir, não tem como você dizer que ama a Cristo se não for tentando amar pessoas. Não tem como dizer que serve a Cristo se não for tentando servir as pessoas. Procure ser melhor cada dia mais. Não para se exaltar. Não para ser melhor do que os seus amigos. Não para ser o melhor crente da igreja. Não para ser elogiado. Mas para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Creia em Deus. Porque Ele pode. E Ele fará. Você só precisa permitir e agir. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje com uma reflexão muito conhecida. Um rapaz estava fazendo a barba numa barbearia e abriu a Bíblia para ler a Bíblia. O barbeiro manejava a cabeça de forma negativa. Terminou e disse:
Não acredito. Você não acredita em quê? Deus? Não. Isso é ilusão. Isso é uma válvula de escape que as pessoas escolheram para poder se assegurar em alguma coisa. Por que você fala isso? Olha o tanto de guerra, tanto de fome, de peste, de pandemia, de miséria. E cadê o Deus que você crê? Cadê o Deus dessa Bíblia aí? Onde é que ele está diante de tudo isso? Eu não acredito que ele existe. Aquele rapaz ficou triste e saiu da barbearia. De lá eu vi um mendigo sentado na calçada, com cabelo grande, barbas grandes, todo sujo, e trouxe ele pelo braço. E disse: você sabia que barbeiros não existem? Como assim? Eu acabei de cortar seu cabelo e fazer sua barba? Eu disse: não, barbeiros não existem. Você está ficando doido? Não foi eu que cortei seu cabelo e sua barba? Se barbeiros existissem, esse rapaz não estava assim, com os cabelos grandes desse jeito e a barba sem fazer. Não, mas você brincou. Era só ele vir a mim que eu fazia. Se ele viesse a mim, o problema dele estava resolvido. Vá até Deus e você vai entender que o seu problema vai estar resolvido. Deus existe, mas você precisa ao encontro dele. Não importa o problema que você esteja passando, não importa o problema que você passou, não importa quem você perdeu, Deus vai restaurar a sua vida. Tudo que você precisa crer, e quem crê obedece. E quem obedece, acompanha, segue, imita Cristo. Tenta amar as pessoas. Deus existe sim. E a melhor maneira de você demonstrar para as pessoas que Deus existe é tentando agir como Deus agiria diante de qualquer situação. Faça por alguém o que você quer que façam por você. Essa é a regra áurea do cristianismo. Fazer pelos outros o que queremos que façam conosco. Todos que estão aqui estão cansados de ouvir sermões e sermões falando de vários temas. E é justamente isso que às vezes a gente fica assim sem saber até o que é que fala. Eu costumo mandar umas reflexões de manhã cedo para umas listas de transmissão, acho que 1.500 pessoas eu mando por todo dia. E eu já pensei em desistir de fazer essas reflexões. Me leva mais de 1 hora para criar cada uma, às vezes até mais. Reflexões de 4, 5, 3, 4 minutos. E eu sei que no meio de 1.500 pessoas, eu acho que 150, 200 ouvem. Não, 100. E tem hora que eu sinto vontade de desistir. Porque me custa trabalho, tempo. Acordar às 4 da manhã para fazer minha meditação, para criar essas reflexões, para estar enviando nas listas de transmissões. Assim como eu saio para pregar em vários lugares, tudo por amor à obra. Eu não estou falando isso não é para me engrandecer, não. Eu estou falando isso para fazer você entender que se você acha que a sua vida está difícil, tenta olhar para a vida de algumas pessoas que pode estar difícil. Se você acha que está em vão sendo a sua caminhada, não olha para a minha, não, olha para a vida de Jesus. Ele deixou o reino de glória. Ele veio para pessoas que eram para lhe receber. Ele deixou toda a sua pompa para vir aqui ser cuspido, esbofeteado, humilhado, justamente para que nós possamos viver. Então a única maneira que faz com que eu continue a fazer as reflexões e continue a pregar e vir aqui e acolá é olhar para Cristo. E nesse olhar para Cristo que me faz e me impulsiona a continuar, eu fico feliz quando alguém se entrega ao Senhor. Ainda hoje eu recebi a mensagem de alguém dizendo que essa pessoa no passado foi uma pessoa muito errada. Não vou entrar em muitos detalhes. Eu nunca imaginei ouvir da boca dele. E ele disse que toda manhã ele já pega o celular para ver se minha mensagem chegou. Eu mando às 6h30. Ele disse: depois que eu comecei a ouvir essas reflexões, você não tem ideia como a minha vida tem mudado. E tem um rapaz amigo meu que está viciado em cocaína e eu quero que você mande para ele também. Eu tenho certeza que vai ajudá-lo bastante. Aí o meu cansaço acabou. Aí eu entendi
que vale a pena. Porque no meio de 1.500 pessoas que eu mando as reflexões, nesses 7 dias que eu vou estar vindo aqui, se uma pessoa aceitar Jesus Cristo, ou se pelo menos essa semente for plantada em um coração, para mim eu já ganhei tudo. Quem não nasceu para servir, não pode ser servido. Nós não podemos só nos servir de Deus. Nós temos que servir as pessoas por amor a Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos os quais passamos juntos, glorificando e exaltando o teu nome. Nós falamos, Senhor Deus, um pouco da família. A família, Senhor Deus, que é a menina dos teus olhos, que está sendo atacada todos os dias e a todo momento por Satanás. De forma sorrateira, através do materialismo, do evolucionismo, do ateísmo, a descrença no teu poder, na tua misericórdia. Por favor, Senhor, nos torna cego para toda e qualquer investida de Satanás. Não permita, Pai, com que a nossa fé venha a ser abalada por conta de tanta coisa que vem à nossa mente, de tanta coisa que o mundo tem nos apresentado, Senhor Deus, diante de tanto materialismo, diante de tantas ostentações. Por favor, Pai, não permita que venhamos nos perder no caminho da Canaã celestial. Por favor, Senhor, segura em nossas mãos. Mesmo quando viermos cair, continua segurando em nossas mãos. Nos coloca de pé e nos conduz na tua direção, Senhor. Às vezes sentimos vontade de parar. Às vezes olhamos para a hipocrisia da humanidade e achamos que estamos enxugando gelo, Pai. Mas que possamos focar no teu Filho Jesus Cristo, porque Ele muito mais do que nós deixou por amor de nós. Porque Ele deixou o trono de glória, deixou toda a pompa, toda a glória, para vir aqui esse mundo a se submeter, Senhor Deus, a chibatadas, a humilhação e a morte das piores possíveis. Tudo para que eu e todos aqui que me ouvem pudessem viver e viver eternamente. E nós queremos, Senhor Deus, estar alicerçados na rocha. Nós queremos apresentar as nossas famílias a Ti. E queremos Te pedir que o Senhor possa nos ungir com o unção do Teu Santo Espírito, para que possamos ser canal de bênçãos na vida dos nossos familiares e sucessivamente na vida das pessoas que se aproximarem da gente. Por favor, Pai, que o Senhor possa se fazer presente em cada coração que aqui se encontra. Que o Divino Espírito Santo possa estar no comando de suas vidas. Por favor, esteja conosco agora e sempre. Nos dá uma noite na Tua presença. Nos guarda e nos protege e nos livra das investidas de Satanás. É o que nós Te pedimos e honrosamente Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.